No ar, ele e elas em sintonia. Seu podcast com um pouco de tudo. Notícias, entrevistas, bate-papo e informação. Aqui suas tardes ganham mais sentido. Ele e elas. A apresentação Dr. Nerilton Senna, Luciana Novaes e Dr. Alexandra. Agora na Melodia. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Alci. Boa tarde, Alci, tudo bom? Boa tarde, doutor Nerilton. Boa tarde, doutora Alessandra. Tudo bem? Boa tarde, ouvinte do Eles e Ela, hoje, né? Hoje é o contrário, eles e ela. Pois é, o nosso programa que é dedicado a você, ouvinte, para trazer informações, conteúdo de muito valor, né? Nós temos hoje aqui o Alcir, que ele fala muito a respeito de esporte, traz notícias, traz informações, deixa você atualizado a respeito de esportes, de tudo que está acontecendo em Vitória da Conquista e no mundo, no Brasil também, né? Que é muito interessante. Exatamente. E a doutora Alexandra, uma advogada aí que tem conteúdos e informações maravilhosos para deixar você também bem atualizado, bem informado, né? E eu sou na área da saúde. Então, o ele e elas, ou ela e eles hoje, nós vamos falar um pouco de temas variados. Nós vamos estar dedicados aqui a trazer essas informações. É de nossa imensa alegria poder compartilhar com você, ouvinte, aquilo que nós realmente entendemos como necessário. Informações, dicas, né? Dicas de saúde, né? Hoje a saúde é tão precária, sugestões, né? Tão complicada, né? E sugestões de tratamento. Eu sou fisioterapeuta, mas eu atuo muito também na área integrativa. Então vamos hoje abordar um pouco sobre como o tratamento integrativo. O tratamento integrativo, ele realmente está atuando hoje de uma forma bem positiva dentro de Vitória da Conquista, né? E em diversos lugares do Brasil. É isso aí. Boa tarde, ouvintes da Melodia FM 87.9. Boa tarde, doutor Nerilton, e o nosso colega aqui, que acredito que está recebendo mais uma pessoa para participar hoje. É com prazer enorme que nós hoje invertemos papéis. Em vez de ele e elas, vai ser ela e eles, tá? E nós hoje vamos trazer aqui assuntos de grande pertinência em todos os campos de saúde, jurídico, e trazemos também aqui, estamos aqui, um dos participantes que divide conosco essa apresentação é um atleta, né? Porque uma vez atleta é atleta o resto da vida. Você é atleta mesmo? Sempre atleta. Um atleta que é o Alci e está ligado sempre nesse mundo dos esportes, não é isso, doutor Nerilton? É verdade. E hoje vamos abordar um pouco a respeito de temas variados, e eu vou falar um pouco a respeito da saúde integrativa, né? Como que o tratamento integrativo ele está sendo bem divulgado, e como que nós estamos atuando hoje aqui em Vitória da Conquista. Pois não, Alci? Acabamos de receber aqui no estúdio a presença ilustre do presidente do Conquista, né? Que maravilha. Uma agenda que estava marcada e a gente teve algum percalço, mas ele chegou aí e vamos tocar nosso programa e entrar sobre notícia do Esporte Clube Conquista. Que maravilha. O bode e o bodinho. Então isso quer dizer que além de todas as dicas que nós temos, ainda temos hoje mais uma pessoa ligada ao esporte aqui para trazer as novidades, o que está acontecendo no esporte a nível nacional e até internacional, né? Doutor Alessandro, hoje acho que a coisa que o povo mais gosta no Brasil e no mundo é o futebol. Sim, né? Não tenho dúvida. E Vitória da Conquista tem a honra de ter um Conquista como um grande mercadoria que vende o nome da cidade. É um produto, né? Mesmo. Produto caro, né? E aí vou pedir o nosso convidado para estar entrando no estúdio para a gente começar esse bate-papo com ele. Então, gente, aqui no estúdio nós estamos em 3, ela e eles, e agora mais um convidado que é o
convidado do nosso atleta, que é também um atleta, aguarde aí. Doutor Nerilton, e aí, o que você está trazendo de novidade aqui na área de saúde para esse mercado hoje tão necessitado, Vitória da Conquista, com relação à saúde? Então, é a questão da saúde integrativa, né? Das terapias integrativas. Hoje, no mundo, na verdade, está se preocupando muito em relação a como cuidar das pessoas usando técnicas que são diferentes, né? As pessoas não estão realmente muito inteiradas em relação a isso, né? Sim. As pessoas estão ainda conhecendo as práticas integrativas. E aí nós estamos tendo hoje, aqui em Vitória da Conquista, a implantação da AT, que é uma agência de terapias integrativas, onde nós usamos diversas terapias, incluindo a acupuntura sem agulha, a biorressonância magnética, a iridologia, né, a quiropraxia, que são tratamentos alternativos que visam cuidar de forma integrativa e complementar. E com resultados? Maravilhosos, né? E é complementar porque é o seguinte, a pessoa não precisa abandonar o seu tratamento. Não convencional não. Ele tem à sua disposição algo alternativo, uma coisa que pode ajudá-lo, porque o alternativo ele não trabalha a doença, ele trabalha a prevenção dela e também trabalha nos cuidados para evitar. Entendi. Por exemplo, através de uma avaliação, você pode até mesmo fazer um diagnóstico preventivo de um possível desenvolvimento de um problema. Só para vocês terem ideia, que uma delas é a iridologia, né, que hoje é muito conhecida no mundo inteiro, muito praticada também no Brasil. E através da iridologia, hoje eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação usando a iridologia. Então, a íris dos olhos, para o profissional iridólogo ou microsementista, na verdade é um mapa. Você tem um mapeamento de doenças que poderão ser ainda... Então é o caminho ideal para chegar a detectar a doença, né? Exatamente. Que bom. Doutor, nós temos bastante tempo ainda para falar. Vamos deixar o nosso colega apresentador aqui apresentar o convidado dele aí, Bora né? lá. Que é um atleta e está todo mundo aí ansioso, né, Alci? Vamos lá. Fica à vontade, Alci. Vamos conversar com esse rapaz aí. Boa tarde, ouvinte do Melodia FM. É um prazer ter aqui em nossos estúdios, nosso programa, eles, né? E ela hoje. É um prazer ter você aqui. Estou em desvantagem. 3 homens aqui. Hoje eu estou em desvantagem. A cidade de Vitória da Conquista está assim ansiosa para ter notícia do bode, né? Eu tive acompanhando o bodinho na Copa São Paulo e esse ano fez uns jogos bons, né? Ardelane, eu gostaria que você se apresentasse aí para o público do Melodia, que não conhece a sua figura, muito difícil, mas não conhecer você, mas faça uma explanação aí sobre você, sobre a sua trajetória no esporte e vamos ver o que nós temos de notícia, né? Tem algumas coisas para te indagar também, né? Sim, é verdade. Boa tarde, Alci, boa tarde, ouvintes, boa tarde aos amigos do estúdio. É um prazer aqui estar presente mais uma vez. Sempre estamos aqui no programa do Alexandre, falando um pouco do futebol. Eu me chamo Ederlane Amorim. Já sou o presidente do SCPP Vitória da Conquista desde 2005, quando nós fundamos esse projeto, que começou como um projeto social, um projeto filantrópico, atendendo as crianças carentes da cidade através do futebol. E isso acabou trazendo uma aglomeração de pessoas, de empresários, de as pessoas que gostam do esporte. E aí a gente resolveu, naquela ocasião, já fundar o time do Vitória da Conquista. Então, desde 2005 que a gente vem com essa tarefa aí, que não é muito fácil, né? Porque hoje em dia o esporte, o futebol principalmente, né? Lida muito com a emoção da população e isso acaba você sendo cobrado por resultados, que às vezes você tem suas limitações e não consegue entregar a expectativa, nem atender a expectativa da nossa torcida. Mas, graças a Deus, tem dado certo. E vamos iniciar agora a temporada de 2025, trabalhando já com o Sub-20, que começa dia 29 de março. E no dia 30 de abril, nós começaremos o campeonato profissional da 2ª divisão. Adelane, não é toda a informação, não, senão os ouvintes param. Adelane, como está a estrutura do Conquista hoje, em termos não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas diz que tem a Toca do Bode, né? Nós temos... Esse projeto, assim, é um projeto
pelas limitações que nós temos, as conquistas elas foram astronômicas, tanto no projeto desportivo como na estrutura física. Nós temos hoje um centro de treinamento adquirido com os próprios recursos do clube, chama Toca do Bode, que fica ali na Estrada da Barra, logo após o povoado da Estiva. Do anel viário lá, exatamente são 6 quilômetros, é uma área de 13 hectares, está no nome do clube, escriturado. Então hoje o clube já tem um patrimônio, né? Coisa que é muito difícil. Hoje grandes clubes aí do futebol brasileiro não se preocupam com isso. Nós temos uma sede que praticamente foi nossa por quase 15 anos, nós fizemos um comodato com o proprietário e recentemente esse prazo acabou, nós estamos tentando a renovação, que fica ali ao lado do Ginásio de Esporte, um prédio de 5 andares, desde 2006 que nós estamos ali atendendo. Ali funciona o coração da entidade, todas as decisões, principalmente as mais relevantes, são tomadas ali. E o maior patrimônio que nós temos é o nosso torcedor. Esse é o que vale mais para a gente, né? Porque é quem caminha conosco nesses 20 anos. Já disputamos, Alcifo, quase 15 competições nacionais, foram 6 vezes disputamos a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas a Série D tem que começar por algum lugar, né? E 5 vezes a Copa do Brasil. Já vieram adversários aqui como Palmeiras, como Curitiba, o Sport Recife, o Náutico, Santa Cruz. Sim, competições que entidades que nunca... O Palmeiras jogou aqui em 2015, né, na Copa do Brasil. Movimentou muito a cidade na ocasião. Disputamos 2 vezes a Copa Nordeste, disputamos 1 vez a Série C do Campeonato Brasileiro. Na Copa São Paulo nós representamos Vitória da Conquista por 6 anos. Nos últimos 10 anos nós participamos 6 vezes, que é isso aí, você participa por classificação técnica dentro da competição. E muitas oportunidades aos garotos daqui da cidade, muitos jogadores. Hoje nós temos jogadores jogando no Grêmio, na Série A, no Vitória, no Bahia, no Atlético Mineiro, no Corinthians. Então, assim, o futebol tem essa magia de transformação. É um legado enorme que você acaba deixando. Então, é uma relação, às vezes, de amor e ódio, né? Porque quando você ganha... É amor, né, que você recebe, né? Nós somos o Mas Deus, são né? ingratos, né, às vezes, né? É mais faz parte, pela né? emoção. A gente também, parte. como torcedor, ontem mesmo eu estava vendo o jogo do Flamengo e Fluminense, e eu sou flamenguista. Então, às vezes a gente esquece que a gente também faz o futebol e fica, porque não faz assim, porque não faz assado. Já tem mais um ponto comigo. Para flamenguista, né? A gente tem a receita pronta para tudo, né? Quando a gente fala de natureza. futebol, a gente mexe muito com o emocional, como você disse, com o brio. Eu tenho amigos que é tão apaixonado por futebol que ele coloca o futebol em primeiro plano, né? Até antes da família, né? Antes de Deus, né? O esporte é tudo. Quando a gente fala em brios, a gente fala de infância. O Conquista hoje, ele trabalha com todas as categorias? Sim, desde o sub-15. Desde o leite não, né? Só sub-12. Não, essa categoria funciona mais como escolinhas aí, né? E Conquista, ela está recheada de escolinhas, então existe já uma atenção, uma demanda grande para esse público, porque ainda você não tem o poder de competição ainda nessa categoria, não tem competições, campeonatos organizados pela federação. Então, o primeiro campeonato é a categoria sub-15, e a gente já participa desde sempre, o sub-15, o sub-17, o sub-20 e o profissional. O ano passado, nós participamos de 6 competições. O sub-15, o sub-17, o sub-20. Representamos Vitória da Conquista no Intermunicipal, que é uma competição de extrema importância aqui na Bahia, onde participam quase 160 cidades. Nós representamos Vitória da Conquista com o nosso sub-20. Participamos da competição profissional e, no final do ano, da Copa São Paulo de Juniores. Então, assim, é um trabalho bem árduo, bem cansativo. Assim, que a gente para ver de fora, né, que a gente só vê o time principal, a gente acha que o clube está parado. Então, o clube não está parado, não é isso? O manancial do clube é exatamente essas categorias mais novas, que você acaba ali revelando alguns jogadores e que vão, por si só, à medida que o tempo vai passando, a idade vai se impedindo de permanecer naquela categoria, então acaba um empurrando o outro, né? Até chegar no profissional. E isso aconteceu com vários atletas aí. Vou apertar mais um pouquinho. Adelane, essa categoria de base, a Adelane hoje já ganha dinheiro com esses jogos? Não, na verdade não. Você gasta muito dinheiro, não é pouco não. É verdade. O que acontece? Quando você consegue revelar algum garoto da base, dificilmente você consegue a venda desse jogador. O máximo que você consegue a muito médio ou a longo prazo.
nós temos jogadores de 15, 17 anos nessas equipes maiores. O que acontece? Você repassa o jogador para essas entidades e lá é mais fácil que ele consiga aparecer, que ele consiga ter interesses de outros clubes, porque está num time maior. E uma vez havendo uma negociação desse referido atleta, você tem um percentual estipulado em contrato, que isso aí varia da negociação. Então, se não acontecer nada com o jogador, o clube não recebe nada. Quando acontece, que também é muito raro, nós não conseguimos revelar Neymar, nem Hendrick, nem Gabi, né? Pois é. Então, é muito difícil que isso aconteça. Se fosse assim, já seria até mais fácil. Mas a gente acaba revelando talentos para esses times, esperando alguma negociação. Quando ela não acontece, fica o prazer do dever cumprido, né, de ter colocado esse garoto para viver a vida dele, para ajudar a família. Eu tenho uma curiosidade. Eu sei que você já vai abrir, eu já vou atravessar, viu? Eu tenho uma curiosidade de saber. Com relação aos patrocínios, como é que está os patrocínios em relação à Vitória da Conquista? Porque a gente sabe que grandes empresários por aí, eles investem muito nos times, né? Times como Corinthians, Flamengo, etc, etc. E aqui o nosso time, que não é um time grande, né? A contar do tamanho da nossa cidade. Vocês têm essa dificuldade de receber esse patrocínio? Como é que funciona isso? Muito, muito. As receitas aferidas de um time de futebol, elas são mínimas. Ela passa primeiro por um apoio da televisão, quando você disputa competições. Por exemplo, na primeira divisão, os times que participam dessa competição já recebem, por participarem, R$300 mil, os times da primeira divisão. Na segunda divisão, que é o nosso caso, a gente não recebe nada. Do Baiano, não é isso? Que do Baiano. injustiça. Não dá para nada, né? Não recebe nada. Não recebe nada. Então, nem arcam com as despesas, por exemplo? Nada. É tudo, todas as despesas... Mais o investimento de vocês, né? Exatamente. E a arbitragem, as inscrições de atletas, as inscrições da própria entidade. Para a gente disputar agora o Campeonato Sub-20 e o Baiano da segunda divisão, nós gastamos R$18 mil só de inscrição. Então vocês pagam para trabalhar? Praticamente. Ou seja, a federação acaba, de uma certa forma, explorando a existência dos clubes, e eles sobrevivem do que os clubes produzem. Doutor Alessandro, em cima do seu conhecimento no direito, em cima que nosso presidente do Conquista falou de contratos, a senhora teria alguma pergunta nessa natureza? Como funciona esse tipo de contrato? Olha, eu tenho sim. Com relação a esses garotos que vocês preparam, né? Porque a partir de que idade vocês recebem lá no time? Nosso time é a partir de 15 anos. Pronto, 14, 15 anos. 14, 15 anos. Quando vocês recebem um garoto desse lá, logicamente cru, não sei se o termo é esse, porque sim, futebol eu não entendo muito. Então, a senhora está correta, é isso mesmo. Vocês recebem um garoto desse cru, aí vocês começam a fazer a trabalhar ele. Existe um contrato entre vocês e os pais daquele garoto até que aquele garoto realmente adquira experiência e então surja um interesse por um time maior para levá-lo? Não. O futebol, não, exatamente assim não. O futebol ele é regido pela Lei Pelé. Tá. E pelo estatuto também que legisla, né, esse desporto. Um jogador profissional ele só pode fazer o primeiro contrato dele a partir dos 16 anos ou se for emancipado, né? Então, o outro ponto é assim, nenhum jogador menor de idade pode assinar nenhum documento com procurador. É por isso que eu perguntei dos pais, porque os pais acabam sendo os responsáveis. Garotos até 14 anos não podem ainda estar alojados em clubes. O Ministério Público não permite. Então, se o Flamengo quiser levar um garoto que esteja se destacando aqui no nosso time hoje, ele pode até ir, mas ele não pode ficar morando em alojamento, ele tem que morar com a família ou onde quer que seja. O clube não tem essa chancela para alojá-los. Pegando esse gancho, seu Dani, quando desponta um garoto desse aí de menor idade, o clube tem por obrigação de levar os pais junto e arrumar acomodações para os caras permanecerem? É isso que eu estou falando. Aí passa a ser uma responsabilidade do clube que está adquirindo, está levando o jogador. Aí, às vezes, eles conseguem até emprego para os pais, para que leve a família toda, para levar a família toda junto. E fica mais leve também para o clube, né? Dependendo da situação. Aconteceu isso com o Gabigol, não é isso? Não me lembro. Na época ele morava em Santos e acho que o São Paulo teve interesse e trouxe o pai para trabalhar. Eles usam muito desse expediente para não perder o jogador. E aí, quando ele fica maior de idade, ele pode já assinar um documento com algum procurador. A partir disso, ela sabe melhor do que a gente, assinar um documento, a pessoa os pais deixam de ter o poder, né? Acaba sendo o procurador responsável
por esses jogadores. Mas isso tem que ser um jogador assim, muito diferente para que isso acabe acontecendo. Ele tem que se destacar, né? A gente chama no meio do futebol, a gente chama da mosca azul. Ah, mosca azul. A gente, doutora, está procurando essa mosca azul Até hoje, né? Não encontraram nenhum ainda? É pena que eu não tenho totalmente 18 azul, anos. não. Meio azul, sim. Meio azul, sim. É pena que eu não tenho 18 anos, eu seria mosca azul. Você seria? Ainda é, né? Vou fazer um time de master, então, para ver se a gente consegue. Adelane, pegando esse gancho de atleta, a gente sabe que o esforço físico é demais. E nós temos aqui ao nosso lado o doutor Nerildo, que é especialista nessa área de física quântica, dessa parte osso, músculo. Doutor Nerildo, o senhor teria alguma pergunta para fazer aos presidentes sobre essas questões de lesões, que é o que mais prejudica nossos atletas? Na verdade, sim, vocês estão... O clube tem todo um preparo profissional de pessoas que acompanham os jovens, que fazem... Departamento médico, fisioterapeuta, físico. Exato. Para você fazer um treinamento, você tem que apresentar um atestado médico, um eletrocardiograma. Então, assim, tem todo o cuidado. Aí, depois disso, para assinar contrato, ele passa por um check-up médico. A assinatura do médico consta no contrato também do jogador de futebol. Eu não consigo registrar um jogador, nem Neymar consegue, se não tiver a assinatura do médico lá, atestando que ele está apto à prática. Existem alguns tipos de doenças que eles não são diretamente, de forma direta, talvez não prejudique de forma direta, mas existe uma relação indireta. Por exemplo, o caso que aconteceu com o Fenômeno, né? Sim. Que ele se lesionou. Depois descobriu que ele tinha hipertiroidismo, Sim. que fez, né, que ele engordou bastante. Sim. Ele também teve várias lesões. O hipertiroidismo não foi avaliado antes, Sim. mas ele é um fator agravante para um atleta, porque a parte óssea ela não é tão estabelecida, né? Talvez essa visão não chega a ser Essa exigência não tem. Não passa tem. por aquele check-up mais ortopédico Isso. do que... Que é o que já tem ali. Se tem, exato. Ver se tem um problema de joelho, de algum trauma, alguma coisa que às vezes faz a densimetria óssea para saber como é que está. Até para saber se a qualidade do que o jogador está dizendo ter compatível com o exame, né? O famoso gato, né? Você já viu falar? Já tem muito Que as pessoas adulteram a idade, enfim. O meu gato mesmo, é o contrário. Eu estou com 51, na verdade eu tenho 30. O gato mas aí é golpe, aí é golpe, ainda nem gato. Existe essa por conta idade biológica. Idade biológica. Doutor, o que acontece? O futebol hoje é um universo trilionário, né? Só que isso acontece para 1% só da categoria, né? Uhum. Os outros 99% é uma dificuldade, é uma luta. Então isso acaba criando seduzindo, né, os pais, as pessoas, achando que o jogador vai salvar a família em 10, 15 anos, que é o tempo que dura uma carreira de um jogador. Depois disso ele pode continuar jogando, mas perde muito o valor de mercado. E aí muitas vezes os pais fazem esse investimento não pensando que o garoto quer realmente ser jogador, mas até mesmo para subtrair, né, os benefícios que aquilo vai proporcionar. E alguns... Aí eles adulteram a idade, eles fazem qualquer tipo de artifício. E existem alguns casos de pessoas que são grandes, têm grandes possibilidades, mas eles chegam até determinado caminho, se lesionam, voltam e não conseguem chegar longe justamente por isso, porque houve uma lesão antes mesmo dele conseguir chegar. É um impedimento grande. Por exemplo, uma lesão, hoje você faz o LCA, uma cirurgia de joelho, você fica 8 meses parado. Até você voltar às atividades, você fica praticamente 1 ano. E no futebol, você perder 1 ano de preparação vai tudo de água abaixo, né? Perde muito, doutor. Em todos os aspectos, né? Então, ele engorda, né? Você tem que ter um projeto multidisciplinar dentro do clube, né? Onde você passa por várias esferas ali. Preparação física, clínica, fisioterapêutica, enfim, fisiologia. Para quando o jogador chegar no campo ali, esses times grandes hoje, quando já tem equipamentos médicos que detectam até se o jogador vai se lesionar ou não. Isso. Eu não sei o nome científico, eu teria que ser com o senhor, porque conhece, mas assim, ele tem equipamentos que detectam o jogador para jogar só 30 minutos. Você botar mais, são equipamentos que fotografam músculo, dependendo da cor daquele músculo. É um equipamento que lê o futuro, né? Quase. Lê o futuro. A senhora cuidar da posição que você vai sentar na cadeira, você vai se machucar, mais ou menos assim. Exatamente. E hoje virou ciência também. Recebendo aqui algumas mensagens aqui. E o povo quer saber, né? A gente sabe que quando você trouxe o Conquista, a realidade do time do Conquista, do Bode, aqui nos gerou uma expectativa e a gente tinha um prazo para ser campeão baiano. 10 anos. Lembro. Isso não aconteceu, a gente sabe das dificuldades.
né? E acabamos amargando na segunda divisão do Baiano. O que os ouvintes gostariam de saber? O bode vem para brigar, para subir para o acesso ou vem só para disputar ela? Assim, todo ano a gente, quando entra na competição, até pelo investimento que você tem que fazer, assim, a gente vem sempre pensando em ser campeão. Senão, segunda divisão você não participa, você é obrigado a tentar conquistar, porque senão você tem investimento que você vai para o ralo, né? Todo o investimento que você faz na competição, se você não tiver objetivos, você é melhor não participar. Então, assim, o objetivo sempre maior é conquistar o acesso. Depois da pandemia, nós começamos a nos atolar nessa areia movediça aí, não conseguimos sair ainda. Coincidentemente ou não, após o período da pandemia, o time acabou descendo um pouco a ladeira, deixando para trás o repertório de vitórias, de conquistas que nós tivemos até então. E quando você falou do prazo, Alci, nós fomos fundados em 2005, doutor, e em 2015, exatamente no último ano do prazo, nós conseguimos fazer a final contra o Bahia. Ganhamos aqui de 3-0 e perdemos lá um jogo fatídico aí, que tem uma história manchada na nossa página, por 6-0 lá. Então, assim, por um jogo a gente não conseguiu cumprir a... Então é 10 anos para ficar famoso um time? Não, era uma previsão dentro da nossa realidade. Ah, né? tá. A gente sabia das dificuldades, já sabia do que enfrentar, até você conquistar o torcedor. É um time novo, né? E o povo conquista... Ele é muito apaixonado por futebol, é muito barrista. Então, assim, levou um tempo para a gente... Hoje nós temos uma torcida criptonita, que é apaixonada pelo clube, a comando feminina, assim, várias torcidas organizadas, que receberam troféus aí durante as competições, que a federação premiava a melhor torcida. Nossa média de público aí no 3 anos consecutivos a melhor torcida, se não me engano. Ficamos a melhor aí torcida da Bahia. Como recordista. Da Bahia? Da Bahia. Não, depois do Bahia e Vitória, né? Não, do interior da Bahia. Mas muita coisa. Não, para um time... O time do Conquista é um embrião. Novo, praticamente. Isso. Mas tudo na gestão dele? Sim. Eu fundei o time em 2005 e estou até hoje. Caramba! Você falou aí agora há pouco do futebol feminino. O Conquista pensa em trabalhar com o futebol feminino? Ainda tem um dispositivo que vai obrigar os clubes a terem também o futebol feminino dentro da sua agenda de trabalho. O futebol feminino vem avançando muito, tem Copa do Mundo, né, tem Campeonatos Brasileiros estaduais. Nós temos um prazo aí, mas só quando a gente chegar, pelo menos até a Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os times que estão na Série B do Brasileiro, eles são obrigados a manter um time de futebol feminino em funcionamento. Nesse momento, Alci, não é interessante para a gente, porque assim, a gente tem uma estrutura muito difícil para manter o quadro de futebol profissional masculino. Então, para não fazer bem feito, para não fazer de forma estruturada, para não fazer de forma improvisada, é melhor você esperar o melhor momento para você fundar o time de futebol feminino, que já é muito bem representado aqui pelo Juventude de Claudico, você deve saber quem é. Sei quem é. Que jogou no Bahia, foi campeão brasileiro. E ele tem aí quando a gente para conversar, assim, eu choro para ele chora para mim. Lágrimas, troca com lágrimas. Porque a dificuldade dele com as minhas, então ainda não, né? Tentamos fazer uma parceria uma vez para ele representar o nosso clube no futebol feminino, mas aí depois vem o Campeonato Baiano, eu vou ter as mesmas despesas que eu já tenho com o futebol masculino sem orçamento. Sem receita. A doutora Alessandra vai recordar, no último programa a gente estava falando justamente de receita. E eu estava falando a dificuldade que é para você montar um time para disputar a Série B. Né? Você monta um time que é caríssimo para jogar estourado 6 jogos, que a depender do resultado dos 6 jogos, você joga a toalha. São 9 jogos. Não, mas eu falo a depender do resultado dos 6 jogos, você joga a toalha. Porque não tem mais o que fazer, você só cumpre tabela. Você vai cumprir tabela. Qual a dificuldade que você tem hoje para convencer um jogador razoável que venha para ajudar o plantel a vir disputar 3 meses? Muito difícil. Você tocou aí na ferida. É um problema, é uma das nossas maiores dificuldades. Por exemplo, você é um bom jogador, eu quero contratar você, tem um calendário de 3 meses. O Bahia de Feira tem um calendário de 1 ano, também quer te contratar, com o dobro do salário. Com o calendário... Você nem atende meu telefone. Você nem enfrenta concorrente. Então, assim, é muito difícil. Tem sido um assim, dificultador enorme. Doutor, como toda a experiência que a senhora tem na advocacia, a senhora fosse contratada para prestar um serviço de 1 ano na França. Mas com as custas, tudo para a senhora. Eu vou até de graça para a França. Pode me chamar. A depender da situação, não vale a pena para o atleta. Mas o nosso maior desafio, e eu falei isso para eles ontem, que nesse ano, principalmente, que promete ser um ano muito difícil, é que nós vamos
ter que provar para nós mesmos a nossa gestão, eles, a capacidade deles como atletas, porque nós vamos ter que fazer uma alquimia aí, transformar a oportunidade em ouro. Já temos o nosso técnico? Por enquanto ainda não, assim, porque o campeonato ainda vai começar dia 30 de abril, nós estamos conversando com algumas pessoas, mas aparentemente, se o cenário não melhorar até o início de abril, que nós vamos começar já a execução desses contratos, nós vamos ter um time totalmente doméstico, 100%, não só de atletas, como também de comissão Agora técnica. eu tenho uma pergunta bem curiosa. Essas empresas que resolvem patrocinar, elas não recebem um benefício do governo federal para abater imposto o valor que elas patrocinam? Existe essa possibilidade. Para o futebol profissional, não. Por exemplo, né? nosso time também é cadastrado na Lei do Incentivo Fiscal, que é um projeto do governo federal, onde a gente pode receber doações para serem abatidas no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Isso. 2% pessoas jurídicas e 7% pessoas físicas. E para você conseguir esse certificado, você tem que apresentar uma tonelada de caminhões. A exigência é grande. E nós conseguimos. A principal delas é você não dever nada a ninguém. Hoje não tem restrição, né? Nós não temos certidão negativa de... Que bom. Todas estão atualizadas. Mas também não receberam esse benefício ainda? Estamos recebendo, mas assim, depende do projeto que você apresenta. Você tem que apresentar um projeto de tais competições. Nós apresentamos. O projeto ficou assado, um exemplo, em 1 milhão. Você tem que conseguir pelo menos 20% desse valor para você, a partir disso, executar o projeto. Só, doutora, que esses recursos... É difícil sem dinheiro mesmo, né? Esses recursos, eles só podem ser usados na divisão de base. Eu não posso usar no profissional. Só posso usar porque são exatamente para atender a camada dos garotos, entendeu? Aí, digamos, o meu prazo termina agora em setembro. Se eu não conseguir esses 200 mil reais, o dinheiro automaticamente volta para o governo. Porque quem está doando, na verdade, é o governo, né? É o governo. Porque ele está abrindo mão do imposto que ele receber. É uma espécie de incentivo, né? Funciona como a Lei Rouanet. Uma Lei Rouanet direcionada ao esporte. O Ministério da Cultura aqui você pode doar até 6% até 4% e o Ministério do Esporte 2%. Só que, como a Lei Rouanet também, você tem que apresentar uns projetos, seja carnaval, enfim, esses projetos que os artistas apresentam. Entendi. Aprovado o projeto e você vai fazer a captação desse recurso. Isso a título de governo federal e a título de governo municipal e estadual tem? Aí seria o ISS que não entra nesse benefício e o governo estadual tem projetos, mas já teria que ser o Faz Atleta, que o ICMS é imposto estadual. Esse da Lei de Incentivo Fiscal, Lei Rouanet, já movimenta o Brasil todo. Por isso, ele é federal e pode receber doações de todo o estado. Entendi. Mas o projeto aqui, o ICMS, por exemplo, a gente não pode usar isso com receitas de outros estados. Tem que ser só aqui dentro da Bahia e funciona só com esporte individual. Não funciona como esporte coletivo. Tudo que envolve verba federal, verba pública, muita exigência. É muito. É muita exigência. Mas nós conseguimos, assim, desses 200 mil, doutora... A gente sabe que para conseguir isso, o trabalho é grande. E desses 200 mil, nós só temos hoje 60 mil na conta. É uma conta que é aberta pelo próprio governo federal. A gente não tem acesso nem a saque, nem a nada. Só a extrato e a consulta de saldo. Como eu falei anteriormente, se você não conseguir até setembro esses 200 mil, automaticamente esse dinheiro... O que está disponível volta para o governo. Os cofres públicos. Chegou a 20, eu digo 200 mil porque é 20% do meu total, né? Então, chegou a 20% da arrecadação, você executa o projeto. Não chegou, o recurso volta para o governo. Está vendo, doutor? Até isso nós tentamos para tentar dar uma... não é fácil, não. Dar um alívio, né? Para aliviar as finanças, mas são 2 anos já aí, para conseguir 200 mil, nós só temos hoje acho que 68 mil. Porque são doações, né? Não é doação do imposto de renda. Se você vai pagar uma carga tributária alta, você tem condições de doar. E muitas empresas também desconhecem esse mecanismo. E uma outra dificuldade, doutora, que não é qualquer empresa. Só empresas que trabalhem com o lucro real. Você tem lucro presumido e o lucro... esqueci outra. O Simples Nacional. Você só pode doar quem trabalha com o regime de lucro real. Então, empresas de pequeno porte já não podem. Não entra isso. E pessoas físicas também podem, né? Mas qual é a dificuldade? Se você doar esse ano, você só vai abater no ano seguinte. E a gente precisa do recurso... Para ontem. Aí muita gente não quis adiantar esse pagamento do imposto. Então, assim, é complicado. Onde você é? É complicado. Mas tentamos, né? Eu estou entendendo. Mas então vocês... investem tudo que vocês, sua vida, seu tempo, por amor mesmo, né? Na verdade, foi. Só que o futebol tem esse retorno, né? Mas a longo prazo, né? A longo prazo. Você aposta que vai ter, por exemplo, nós temos um jogador hoje no Grêmio, está alçado em quase 3 milhões de euros. Se ele for negociado lá, a gente recebe, acho que o percentual está estipulado lá em 15%.
Então, 15% disso dá quase 4 milhões e 500, né? Vou botar assim. Já dava uma alavancada aí no time. Mas aqui, né? até agora o moleque não acontece, né? Não, mas vai Não acontecer. virou Boscazu ainda. Nelane, me fala uma coisa, meu querido. Como é que está o estádio Lomanto Júnior? Tivemos a reunião com a prefeitura essa semana, porque envolve todo o contexto, né? E para a gente jogar no estádio, nós precisamos ter os laudos aprovados, o laudo de vigilância sanitária, da segurança e do corpo de bombeiro e da engenharia. Nós tivemos a reunião com a prefeita, ela já direcionou o departamento responsável para isso, e esses laudos eles só valem por 1 ano, então, ou seja, eles são renováveis, né? Você jogou ano passado, tudo bem, mas esse ano você tem que apresentar novamente. Outros. E aí está em processo de apresentação, de estruturação, nós temos até o dia 15 de abril para apresentar o laudo. Uma vez não aprovados, nós vamos ter que destinar uma praça esportiva para a gente fazer nossos jogos no Campeonato Baiano esse ano, aí fora do Lomanto Júnior, fora da Ou cidade. corrigir o que foi reprovado, né? Porque Não teria mais prazo. Tem né? mais tempo, óbvio. Você tem que apresentar exatamente com prazo antes, doutor, até 30 dias antes, porque dá tempo as equipes se organizarem, né? Saber onde eles vão jogar, até os adversários também, para se programarem, porque envolve hotel, transporte, essas coisas. Quais são as equipes que vai disputar a Série B? São 10 equipes. Talvez eu não consiga lembrar de todas aqui, mas aqui na nossa região tem o Vitória da Conquista, um time chamado Grapiúna, de Itabuna, Teixeira de Freitas, Ipiranga, Bahia de Feira, Fluminense de Feira, aí já me fugiu algum. Salvador, que é um time novo lá de Salvador. São 10 equipes. Acho que eu falei quase todos aí. Mesmo com esse time caseiro, pela experiência que você tem, dá para competir? Olhando assim friamente, nós vamos ter dificuldades, assim. Vamos ter dificuldade. Mas o futebol, ninguém ganha, assim, de véspera, né? Você tem que jogar. E temos a mão de Deus aí, né? Que é quem toca o nosso trabalho, também, né? é Deus. A gente pode fazer uma seleção brasileira aqui e não subir, como já houveram campeonatos que a gente pensou até em desistir e acabamos sendo campeões naquela Copa do Estado, por exemplo. Foram 8 edições, doutor. Nós fizemos 7 finais, doutor. Em 8 competições, nós fizemos 7 finais e ganhamos 5. E fomos 2 vezes vice. Então, das 8 edições, só uma que a gente não chegou na final. Que bacana. E aí foi exatamente essa que nós não chegamos na final, que foi o time mais forte que a gente tinha montado, que eu achei que nós íamos ganhar com a maior facilidade. Não chegamos nem na final. E houveram anos que eu achei que a gente ia ganhar, não ter uma performance boa, e a gente acabou sendo campeão. Então, assim, depende muito. Os favoritos, Alcides, são sempre aqueles times mais abastados financeiramente, né? Para esse ano eu diria que o Fluminense e o Bahia de Feira são os mais prováveis, né? Pelo menos assim, mas quando começa o jogo são 11 contra 11, né? Então aí a gente vai... Nelane, só mais 2 questões aqui que eu gostaria de ver com você. Acho que é a curiosidade de todos aqui também. SAF. Tentamos. Eu, em conversa com alguns diretores, nas últimas reuniões que nós tivemos, eu deixei bem claro que se não houver uma mudança dessa natureza, algum investimento assim mais robusto, a tendência é o clube fechar as portas. Ele não tem como se manter. É muito caro fazer futebol. Tanto do futebol como o que permeia o futebol. Você gasta quase 50% do seu orçamento fora do futebol para manter o futebol. Não sei se vocês estão me entendendo. Inscrição, viagem, hospedagem, enfim, é muito caro. E o futebol hoje, doutor, é regido pela CLT. Os funcionários, os jogadores têm os mesmos... Os funcionários também, todos. Todos CLT. Eu trabalho durante o trabalho há muito tempo, eu nunca peguei uma causa de jogador de futebol. Só queria pegar uma grande, né? Mas se ela pegar, CLT. Mandou Neymar, né? Logo você vai pegar a de Gabigol. Gabi. Os mesmos deveres nós temos, como qualquer funcionário. Que bom. A gente não consegue registrar o contrato nem sem a assinatura do médico, nem sem a carteira do jogador já estampada no contrato. Não consegue registrá-lo. Não consegue. Você não consegue dar condição de jogo. Antigamente se burlava muito, né? Você fazia o contrato, mas não assinava a carteira. Tecnologia hoje, tudo. Depois que ficou aí tudo sistema, né? O clube já pensou em parceria com clubes grandes para servir de laboratório? Já tentamos, mas nunca funcionou. Assim, quando você está num momento como esse, dificilmente você atrai investidores. Você tem que se reerguer primeiro, né? Você tem que estar em cima para poder atrair, As né? pessoas surfam na onda de acordo, né? E a gente tem que entender esse momento. Eu falo sempre lá nas nossas reuniões. Nem lamentar muito e nem comemorar muito. Porque você é uma roda gigante. Mas tem esperança e acreditar e lutar, né? Exatamente. É você manter o equilíbrio nas duas situações para tentar mudar. Hoje a gente está acima, já estivemos lá em cima e a roda vai girando e aí você tem que manter o equilíbrio, manter o profissionalismo, manter a fé
principalmente, seguir. Não tem outra saída. Mais do que nunca, precisamos do apoio da nossa torcida. Muito. Torcedor, dá pena a gente ver relatos, daqueles que realmente torcem, né? Você vê o sofrimento. Infelizmente, assim, tem muita gente que acredita às vezes, as suas frustrações, ao futebol, né? Então vai ali para o campo é uma energia diferente que você recebe, é uma alegria a mais que você dá. E quando o torcedor não recebe isso, aí se já vinha frustrado, acaba... Desestimula, né? Exatamente. Então você tem... Só que o futebol não é uma matemática exata, né? Você não é 2 mais 2 vai ser 4 sempre. Futebol você nunca sabe o que vai acontecer. É um jogo. E como jogo você pode... Jogo é sorte, né? É só observar os times da Série A aí, doutora. Tinha o Palmeiras até pouco tempo atrás, estava na 2ª divisão. Hoje está ganhando tudo. O Flamengo até 5, 6 anos atrás, com a gestão do Bandeira lá, não ganhou ninguém, não ganhava de nada. Enfim, aí você pega vários exemplos. Nós também, em proporções menores, claro, mas segue o mesmo ritmo, tivemos né? nosso momento, e hoje a gente tem que reerguer. Agora, para você fazer isso, você precisa de um estímulo financeiro. Eu acabei de falar, o que movimenta o futebol são os jogadores. Todo mundo conhece o bom jogador. Você é bom jogador, Alci, o doutor é bom jogador. Todo mundo vai querer contratar vocês. Então, é a lei da oferta e da procura. Eu não tenho o que oferecer. Então, a marca ainda, esse valor intangível que a gente tem aqui, é o que ainda proporciona alguma na queda de braço, alguma vitória de algum jogador que queira vir para cá. Ou então, aquela descoberta, eu brinco muito nas minhas reuniões lá, que eu falo, os Tatus acabaram, os Silvios acabaram, os Rafael Grande acabaram. Jogadores que nós formamos aqui na cidade, doutora, que o custo-benefício foi a era áurea do clube. Foram com esses jogadores que foram descobertos aqui em Conquista, com salário menores, sem despesa de passagem, de hospedagem, enfim. Hoje em Conquista não tem, acabaram esses jogadores, precisamos redescobri-los. Então, para você trazer jogadores de outros centros, a parte burocrática encarece muito, desde uma transferência, a passe, tudo. Então, por isso começaram as dificuldades. Não, eu só tô aqui ouvindo. Parece que não é a sua pré-dança, né? Não, gosto muito de futebol. Gosta? Foi minha vida inteira. Foi? Eu cheguei a ter grandes perspectivas na minha época, né? Futebol na minha época não era o que é hoje, né? Sim. Os pais meu pai e minha mãe, na época eu tinha 17 anos, sonhava em ser jogador. Eu consegui ganhar um final de uma intermunicipal. E tinha olheiros na época e ficaram impressionados com o meu jogo. Você jogava de quê? Eu jogava atacante. E os 3 gols da vitória foi eu que fiz, inclusive uma de voleio. E aí os caras ficaram doidos e queriam levar pro Bahia na época, pro base. E minha mãe e meu pai não deixou. Não, esse aqui é médico, esse aqui vai curar. Tá na carreira também. Não vai, porque assim, meu pai e minha mãe não queriam ir para... Não queria sair, né? Sair para ir, teria que ir junto. Não vai não. Meu tio se ofereceu, eu fico com ele, eu vou. Minha mãe, meu filho não sai daqui de perto, não fui. E aí eu fiquei na época frustrado, né? Porque eu tinha sonhos com futebol. Lembra a história de Piolho, né? E por isso quando você falou assim, tem muitas pessoas que foram, alguns foram, assim, que se eu ia fazer ou não ia fazer sucesso. Ninguém sabe, né? Mas eu jogava muito, jogava. Hoje nem bolinha de gude. E a parte médica hoje ela é relevantíssima no futebol. Nós temos o exemplo aqui, doutora, do nosso médico, doutor Alain, que é diretor do clube também, que serviu a seleção brasileira. Meu presidente lá do partido. Pois é, ele serviu a seleção brasileira. Sim. Você afastou? Foi através do clube. Não, porque a seleção brasileira é por competições, né? Ele não fica lá exclusivo, ele é convocado quando acontece. Período, né? É periódica. Então, o que levou o doutor Alain lá foi, assim, o trampolim foi o clube, foi através do clube, do trabalho que ele fez aqui, se tornou conhecido na parte desportiva, né? Não na parte médica, ele já era um médico conhecido, mas fez o nome dele no futebol e acabou mostrando o seu desempenho. Inclusive, a fisioterapia ficou muito apresentada também pelo futebol, né? A área da fisioterapia. Muitos profissionais fisioterapeutas foram amplamente divulgados. Valorizados. O próprio trabalho valorizado. Tem muita lesão, né? Muito choque, muito contato físico e nossa, a ortopedia hoje o médico tem que estar no jogo. Nós temos que ter 2 ambulâncias quando o público é acima de 5.000 pessoas. Todo jogo, desde o sub-15 até o sub-20, tem que ter um médico em cada banco de reserva, um médico na ambulância, ou seja, o rigor e tudo isso é custo, né? Tudo é custo. Doutor Nerilton, e vamos fazer uma interligação aqui. Dentro dessa nossa fala aqui, com essa pessoa tão experiente, o que você traria da sua área alternativa de saúde? Teria um preventivo aí para essa turma? Hoje eu faço, não dentro diretamente no esporte, mas às vezes os jovens me procuram para fazer uma avaliação e eu olho
e observa você. A primeira coisa que eu pergunto não é só sobre futebol, né? Você pratica esporte? Sim. É esporte de esforço? Sim. Então, nesse caso, você tem que ter determinados cuidados assim, porque você vai se lesionar. Sim. Então, você tem que ter cuidado. Vamos fazer um ajuste. Só para você ter ideia, na fisioterapia nós fazemos uma avaliação, não é só questão estrutural, mas às vezes é alinhamento de coluna. Então, se um camarada está com a coluna desalinhada... Postura, né? Ele pode se lesionar e às vezes é mínima a diferença, é muito, muito insignificante. Mas isso para andar. Mas para você correr e você fazer um movimento de impacto, você vai ter o efeito. Então você vai ter uma lesão por conta de um desalinhamento de coluna que você não sabe disso. Então nós fazemos o ajuste direitinho para evitar uma lesão. Tanto é que quando o paciente chega para mim e fala assim, eu estou com o joelho doente. Eu falei, é um só ou é os dois? Não, é um só. Eu falei, então o problema está na coluna. Porque se fosse os dois, né, o problema está no joelho. Mas se o problema é de um joelho só, então é a coluna. Porque você está com o carro desalinhado, você vai comer o pneu todo daquele lado, porque o carro não está alinhado. Não precisa ser muito. Qualquer desalinhamento pode resultar em um problema, até mesmo um acidente. Né, porque ele vai puxar um pouco mais de um lado. Então, o corpo humano é a mesma coisa. Então, a fisioterapia tem dessas coisas. O fisioterapeuta sempre vai avaliar como é que está o alinhamento da coluna daquele paciente e tal. Eu fui numa academia fazer musculação e aí eu estou lá e eu vi uma pessoa pegando um peso, mas na hora que ele estava caminhando eu percebi que a coluna dele estava desalinhada. Aí eu cheguei, me aproximei e falei assim, você está sentindo uma dor assim? Ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei, porque você está totalmente desalinhado. E você está fazendo um movimento de impacto e você está desalinhado. Agredindo, você está agredindo. Uma hora ou outra isso vai lesionar de forma séria. Aí ele, como é que faz o ajuste? Vamos embora ali na outra sala. Eu fiz o ajuste. A dona da academia falou, seria interessante fez você vir. Hora ali? Na hora. Ele falou Mas assim, ele já fez um programa, já ouviu. Foi. Aí ele chegou e falou assim, aí a dona da academia falou assim, tem como você avaliar todo mundo aqui para saber como é que tá? Eu falei, separa alguns aí. Aí ela separou alguns, aí eu falei, você está, você não está, você está, você não está, você está. E nós três aqui, quem é que está com problema com a coluna? Não, eu teria que avaliar mesmo em pé, né? Não é melhorar minha postura. Não é olhando, eu já melhorei minha postura. Não é olhando só, não. Tem um alinhamento, tem uma avaliação. Tem um olhar que só o senhor conhece. Uma avaliação direitinho. Mas é interessante, inclusive, até para o próprio esporte, né? Sim, você muito relevante isso. Você poder chegar e falar, não, você vai a campo, vai. Hoje deixa eu dar uma olhada aí como é que está. Aí você vai evitar. Uma lesão futura. Tá? E às vezes, por mínimo que seja. E até a performance, doutor. O cara vai jogar com dor, né? Não vai render o que ele poderia render se tivesse sem dor, né? Exatamente. E hoje eu trabalho também a parte emocional. Pra você ter ideia, que conta muito. Sim. Você está com um jogador que esteja bem. Sim. Hoje nós trabalhamos com a técnica de reflexoterapia magnética, que é uma técnica que trabalha campos no corpo, tipo uma acupuntura, só que não usa agulha. E eu trabalho campos emocionais. E ele quando ele entra em campo, quando ele vai trabalhar no futebol em si, ele vai estar totalmente equilibrado emocionalmente. E não vai afetar o resultado do jogo do futebol, do jogo dele naquele momento. Então, imagine você pegar um grupo, uma hora antes, e poder fazer um tratamento, uma aplicação dessa. Você entra com um atleta 80%, 90% bom, preparado, concentrado ali para fazer o jogo. Isso conta muito. Interfere, né? Quem pode oferecer esse serviço nesses clubes já sai na frente, né? Sai na frente. Já sai na frente. A gente aqui costuma falar que é só com água e sal. Bora, aquele negócio, boa sorte, água e sal. Bora. Então, tapinha nas costas, a oração e na frente. Vamos lá. Adelaine, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né? E fique à vontade se você puder responder. O Conquista hoje, ele tem alguns parceiros fixos no clube para estar ajudando o clube? Fixos assim, Alci, por contrato não. Existe uma renovação, mas na questão da confiança, na confiabilidade, ano após ano. Por exemplo, todos os nossos contratos são anuais de patrocínio de publicidade. Fique à vontade, se quiser falar o nome, é parceiro. Sim, eu até gostaria. Tem a Zab, que está conosco há mais de 15 anos, né? Que bom. Lá com o Ronaldo. Parabéns, Zab. Continua aí, porque vale a pena, né? Ronaldo deixou de ser até um patrocinador, já se transformou em amigo, né? Que bom. E o que nos aproximou foi o clube, eu não o conhecia. A Tubus Cap também, lá de Paulinho e Alan. E Alan, meus amigos. E desde sempre também, desde a fundação, doutor. Desde a fundação, desde 2005 estão conosco até hoje. Que bom. A Toyota Diamantina também, com o nosso amigo Rubem, a Coveima, que é do mesmo grupo, os principais, né?
Tínhamos a Novo Horizonte, até esse ano, estamos ainda vendo se renova, mas foram 10 anos de parceria, os 10 primeiros anos com a Águia Branca. Quando o sócio titular principal era vivo, né? Ou não, ainda continua? Não, a gente é mais com o Edgar. Com o Isaac, desculpa, doutora, com o Isaac, que é o filho. Deixa eu ver se eu me esqueci de mais algum. E alguns novos que surgem, mas esses os mais fiéis, de patrocínio mesmo assim, que a gente chega lá, já leva o contrato para eles assinarem. Já tem intimidade. Né? Já não bate nem na porta, já entra, já abre a porta e já não pode botar que a gente renova assim. São confiáveis, né? E todo ano sempre tem uns 3 ou 4 que surgem e vão ficando, porque depende muito do momento do clube para você conquistar novos patrocinadores. A senhora como um empresária que tem uma empresa, que retorno a senhora vai ter de marca, né? Onde é que minha marca vai aparecer, quantas vezes, onde vai ser exposta? Na primeira divisão é uma coisa, todos os jogos são televisionados. Na segunda divisão, só um jogo que é televisionado. Então você perde tudo, né? Você perde aquela receita fixa dos 300 mil, perde, em vez de ter 10 jogos televisionados, só tem um, se você não for para as finais. Então aí você vai chegar para o empresário, mas eu vou patrocinar e onde é que minha marca vai aparecer? Verdade. Nossa rede social são quase 70 mil seguidores. Isso também acaba seduzindo, que a gente está sempre, né? A rede do clube é oficial. Então existe o que mantém o clube hoje é isso, doutor. Alguns, talvez aí uns 100, 150 sócios torcedores com mensalidades ativos, né? Ativos, que recebem camisas por serem sócios, não pagam a entrada no estádio. Então assim, a gente tenta, de uma certa maneira, manter o clube ainda vivo, mas até quando esse cordão não vai romper, porque se a gente não tiver Para concluir um dado que é importantíssimo, que a sociedade saiba, eu sempre falo isso. A gente, para ter um time jogando na primeira divisão do Campeonato Baiano, a gente tem que subir esse ano, para jogar ainda em 2026. E para jogar uma competição nacional, isso tem que acontecer, e dentro do ano que vem, nós conseguimos uma vaga para a competição nacional, que só vai acontecer em 2027. Ou seja, hoje o cenário de ter qualquer time de Conquista disputando uma competição nacional não acontece antes de 2027, se os acessos acontecerem também dentro do Baiano. Em média 4 anos, né? Não, em média 2 anos aí. Se você conseguir os acessos, você sobe agora e joga 26. 26 você joga o Baiano, classifica para 27. Mas quem vai garantir que a gente vai conseguir o acesso e que vai conseguir a vaga dentro do acesso do ano que vem? Então, assim, e que vai ter a verba para se manter até lá também. Mas né? não tem, doutor. Se não entrar nessas competições que são subsidiadas, por exemplo, quando a gente vai jogar a Copa do Brasil, você recebe R$1 milhão. Você vai jogar, você recebe esse dinheiro. A Copa Nordeste é a mesma coisa. Então, aqui no Campeonato Baiano não, você além de não receber nada na segunda divisão, você ainda paga tudo, arbitragem, viagem, médico, tudo. Se a gente tivesse uma competição paralela, você acha que ajudaria? Não, como a Copa do Nordeste, né? Mas está acontecendo. Está acontecendo a Copa do Nordeste. Não, isso que eu estou dizendo, dos modelos da Copa do Nordeste. Porque a gente não tinha Copa do Nordeste, sim. Os times ficavam ociosos. Mas isso é o calendário que não permite, Alci. O próprio calendário não tem. Por exemplo, a Copa Governador do Estado que eu falei anteriormente, que foram 8 edições, que nós jogamos 7 finais. A última edição aconteceu em 2016. De lá para cá, os próprios times se recusam a jogar a Copa, porque não é uma competição subsidiada. Você não tem uma receita para jogar um Campeonato Baiano e daqui a 2 meses, jogar a Copa Estado da Bahia. Com que receita você vai pagar essas competições? Quando eu falo pagar a competição, é pagar os jogadores, é pagar todo o custo, né? Então, doutor Nerilton, se eu conseguir. Eu só quero agradecer, para mim foi maravilhoso estar com vocês aí, com nosso amigo aqui do Sem futebol. pauta, né? Mas demos conta, Obrigado, né? Aqui nós não tem segredo, né? Não. Eu não sei qual é o nome mais complicado. Se é o meu ou do senhor, é doutor? Nerilton Senna. Nerilton. O meu é Ederlane. Tem que treinar para aprender. Ederlane. Demudo. Ederlane. Ederlane Nerilton. Doutora. Nerilton. Eu, mais uma vez, quero agradecer a companhia de vocês e, em especial, ao convidado Ederlane. Acertei. Obrigado, parece o nome daquela advogada famosa, né? Não tem a Delane, né? Aquela que estava envolvida. Pula essa parte. Então, somente o S, só lado diferente. Ederlane, faça aí a convocação. Fala suas palavras aí para a torcida do Bódio. Faça o desabafa. Primeiro, assim, eu que agradeço aí o convite. E dizer para a nossa torcida, eu estou falando, estou acessando a sessão, que eu quero ler uma coisa aqui, que não deixe de acreditar, não, porque nós estamos trabalhando para subir.
E eu queria, para encerrar, doutora, não sei se vocês me permitem ler Claro. Fique à vontade. mas é só um versículo bíblico. Ainda temos Pode ser, ainda com aqui certeza. 2 minutos e a gente pode invadir mais um, Mais ou 10. 2, ou É 3. só um versículo, uma linha. Pode Que ficar à eu vontade. tenho um compromisso com o senhor de que desde o ano passado, que toda a rádio que eu vou fazer alguma entrevista, eu gostaria de pedir para ler um versículo que é um país laico, né? Mas, um estado laico, mas a gente não quer transformar ninguém, é só apenas ler uma mensagem Sinta-se à bíblica, vontade, nós amamos isso também. Todos três é. aqui recebemos. que a diz sua assim, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vou deixar essa mensagem para vocês, para o público, para os ouvintes da rádio, e que a gente possa cada dia se aproximar do nosso Senhor. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado a todos, obrigado a você, obrigado, doutor Alexandre também. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado, Alci, obrigado, convidado, obrigado, doutor Nerilton, obrigado, ouvintes. E aí, Alci vai dar a palavra final e até o próximo programa, se Deus quiser. Boa tarde, doutor Nerilton. Muito obrigado pela participação. Doutora Alessandra. Obrigada também. Adelane, muito obrigado pela participação. Foi enriquecedor. E discutimos aí pauta que é a paixão da torcida de Vitória da Conquista. Eu falo que já tive muitas vezes no estádio e sonho em ver o Conquista, o Balde, na primeira divisão, né? Só não sei quando chegar lá para que eu vou torcer, se para Flamengo ou para o Balde, aí vai ser complicado. Nem eu. Mas, Isso é difícil, né? Eu sou Flamengo também. desde com fé em Deus, Também sou vamos chegar lá, flamenguista. né? Acho que aqui todo mundo é Flamengo, né? Ô, pai. Pedir o apoio da população conquistense, das autoridades de Vitória da Conquista, para dar uma olhada para o time do Conquista, que é a paixão, né? O conquistense, ele ama o esporte, ele ama o futebol. E é bonito demais quando você vê aquela praça. Quando a gente chega ali no Normanto Júnior, que para mim é um dos estádios mais bonitos do Brasil, quando você lindo. pega ali um Bahia ou Vitória para jogar, que você vê aquilo ali cheio, repleto de torcedores. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Agora eu já vou fechar. Acabamos de apresentar